Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um OneCast, podcast aqui do One Ministério. E hoje eu estou muito feliz, né, para poder estar junto aqui com a pastora Zenete e com um grande amigo nosso. Pastor Zenete, na verdade, quando o pastor Charles veio para Curitiba, a gente ouviu falar que ia vir um grande homem de Deus para cá. A gente só nunca imaginou que ia ser tão grande assim, não é verdade? Veio um homem grande. Era grande em altura, mas também a fé também. Eu só espero que ele esteja, né, carregando esse grande também. Claro. Veio um homem grande. Veio um homem grande, mas também o chamado é a altura aqui, tem sido uma bênção na cidade, né? É um homem de Deus. É um homem de Deus. Pastor Charles, pastor da Lagoinha, Curitiba. Na verdade, é uma regional toda aqui, né, pastor Charles, aqui que você já está ajudando tanto tempo aí a Lagoinha, caminhou muito tempo com o pastor Márcio também, né? Tá nascendo muita coisa bonita. Graças a Deus por isso, né? E a pastora Zenete, com um ministério lindo já, de bastante tempo trabalhando aí, tanto na Estância Paraíso, como também com essa parte muito forte de restauração, né? E antes aqui no nosso podcast, a gente chamava alguns convidados, até o Charles já teve uma vez com a gente aqui, se não me engano, né? Verdade. E a gente falava muito sobre um trabalho, um projeto, mas algo que a gente começou a perceber que é mais forte para a galera que nos escuta aqui, né, os jovens, tanto de idade quanto de espírito e por aí vai, né, mais do que o projeto, por mais lindo que seja aquilo que Deus fez, é a história, nossa história até chegar até lá e o processo do que Deus foi trabalhando na nossa vida, porque fica pensando, né, para chegar num ministério tão forte de restauração daquilo que Deus fez, quanto que você também não foi restaurado nesse processo aí também. Tem como. É verdade, né? Conta pra gente um pouquinho aí, pastor, até como é que foi esse processo para ti? O Charles vai me ajudando, porque ele sabe bastante coisa aí também. Ele sabe. E aí a gente aproveita e vai no Charles algumas coisas também junto aí, né? Olha, eu agradeço esse momento muito especial. É sempre bom você falar, não de você exatamente, mas daquilo que Deus fez através da sua vida, né? Então eu fico muito feliz e, como disse, você já viu aquele programa que fala Senta que lá vem história? Tem história. Prepara aí que tem história, vai ficar, esse programa vai ser muito bom. Mas eu tive o privilégio de nascer no lar evangélico, né? Meus pais pastores, as pessoas se assustam, mas eu nasci no lar evangélico, pastores, batista tradicional. Meu pai era tradicional roxo. Como é que fala? É baptista. Batista. Muito, muito. Então, por muitos anos eu não conheci nada de poder de Deus, de glória a Deus. E as orações, eu até lembro, nosso Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, na tua presença, humildemente, estamos, né? Não é que a oração é errada, é certa, mas eu digo assim, que a gente acostumou, como a gente viveu, né? E nesse tempo todo, o primeiro lugar que eu fui com 15 dias foi na igreja, apresentada na igreja, na casa do Senhor. Amém. Mas dentro disso, né? Meu pai foi um homem, assim, muito, muito, muito de Deus, muito estudioso, né? Professor de ginásio, de escola mesmo, estudava muito. Meu pai, ele lia, não tinha um dia que ele não lia pelo menos 3 horas por dia. Nossa. E eu aprendi muito com ele. Às vezes eu faço essa dinâmica quando eu estou ministrando, de falar alto. Então ele falava alto, porque ele disse que quando a gente fala baixo, você perde, você pensa em outras coisas. Quando você está falando muito alto, sua mente... Você, não só o auditório, você também está mais... Então você fica concentrado naquilo que você está falando, né? Seu pai que te ensinou isso? Foi. Uau. Que coisa. E com certeza essa parte da leitura também a família vai vendo, né? Pelo exemplo, você acaba... Na verdade, quando a gente era criança, a gente irritava, né? Não, aquela parte de criança, né? Parecendo um padre, falando sem fim, a gente falava isso para ele, né? Mas ele foi muito estudioso. E outra coisa, assim, as pessoas ficam pensando, como hoje eu sou uma intercessora, né? Eu comecei na Batista tradicional. Por quê? Os meus pais, eles tinham o hábito, e tem, né? Meu pai já partiu para o Senhor, mas minha mãe é viva, 5 horas da manhã orar pela família. Então, muitas vezes nós somos acordadas, eles orando pela família às 5 horas da manhã. E esse compromisso muito legal, quase metodista já, na verdade, né? Que tem essa tradição do John Wesley já que vai mantendo, né? Eles oravam todo dia, apresentavam um por um. E o meio batista, eu não sei como é hoje, mas tinha um hábito de ter culto matutino.
Se você chegar para um bom batista, presbiteriano, ele vai te falar isso. Domingo, 5 da manhã, tinha culto na igreja. Acho que então... Uau, 5 da manhã. Acho que o meu era ruim, então, porque... Então, era mais ou menos. Mas pelo menos, eu sou a terceira geração na família de evangélicos e a segunda de pastores também, né? Mas meu pai virou pastor quando eu era pré-adolescente. Ele era empresário, então já mudou um pouco o processo também, né? Então a gente tinha o culto matutino. Todo domingo, 5 da manhã, tinha que voltar a isso, gente. E só que a gente, né, criança, meu pai era muito amoroso, muito paciente. Hoje eu relaciono, né, eu digo que a minha vida com o Senhor, com o Pai Celestial, está muito ligada ao meu pai. Porque meu pai era muito amoroso, né, eu sendo a filha mais velha. E eu me lembro, eu ainda nova, ele sempre gostava muito de conversar comigo. Eu sempre fui muito curiosa, queria entender as coisas. E ele tinha um problema, ele contava para mim. Ele pedia meu conselho. Olha como eu fui treinada. Sobrenatural. De berço. Sim, que coisa, sabe? né? Ele conversava comigo, a gente discutiu o assunto, eu com 10 anos, 11 anos. Né? Então ele fazia o seguinte, ele tinha uma rural, então um dia eu estava vendo uma foto, lembrando, uau, que boa lembrança. Ele acordava a gente, todo mundo. Todo domingo a gente ia para o culto matutino. Então a gente ia para o culto matutino, cada um já tinha o seu banco lá. A gente chegava, cada um deitava no seu banco. Eu nunca esqueço do meu cobertorzinho que eu não deixava, eu levava. A gente deitava e dormia. Sim. E não era aquele negócio, tem que orar, não. A gente estava lá. E quando terminava, ele acordava um por um e a gente voltava para casa quando estava dormindo. Então, imagina, eu estou dormindo, mas eu estava ouvindo, né? No mundo espiritual estava acontecendo algo. E isso me levou a apaixonar por essa busca. E mesmo dormindo, né? Acho que é muito bonito, né, Charles? Esse investimento do teu pai, porque às vezes, já tô dormindo mesmo, deixa eu dormindo aí. Né? Ou então vai, fica brigando, tem que ajoelhar, tem que acordar, tem que tem que orar. Mas na minha casa não faltava o culto matutino também. Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Sempre. Minha mãe foi muito estrategista, tá? Ela tinha... Sabe como a gente aprendeu a Bíblia? Muito. Era concurso. Desembanhar a espada. Não. Espada bíblica, né? Você tinha que decorar versículo. Uau. Então tinha os versículos durante o mês. Quem respondesse, soubesse, ganhava. Tinha prêmio. Quem é que queria ficar? Menino, você já viu, né? Ganha então, um lá. Assim que a gente aprendeu a Bíblia. E também Mensageiros do Rei, né? Que, né, se você foi de família, como você Eu disse, era embaixador do rei. E meu pai era líder dos embaixadores do rei também na época, na verdade. Sabe, né? era a coisa mais fantástica que foi tirada do meio, que jamais devia ter tirado. Por quê? A gente subia de passos, né? Então, Mas aqui na igreja nós temos ainda. Tem? Temos ainda sim. É mesmo? As mensageiras e os embaixadores. Tem os dois grupos. Olha, Legal. a coisa mais... Mas faz ainda aquele passo, aí tem a apresentação. Tem todo o processo. Os embaixadores tem todas as hierarquias que você vai subindo, né? E daí quando chega lá em cima você começa a ajudar os mais novinhos. Mais novos, aí você tem... Para você subir, tem de passo, você tem que decorar aquele monte de versículos. Tinha um monte de coisa para decorar. É bem legal. Tudo. Que legal. Quando eu participava, é claro que eu vinha porque eu queria jogar bola. Né? Porque é menino, né? Muito novo assim ainda. Mas aí como você tinha que fazer esse processo também, você queria crescer, né? Tanto que até o grupo nosso aqui foram para um acampamento das embaixadas do Brasil, no Rio de Janeiro até, na verdade. Uau, então eu nem sabia que existia legal. ainda. É muito maravilhoso. E eu cresci, né, subindo esses passos, aí tinha proclamação, você fazia... Não era um juramento, mas você tinha que declarar e tal, a sua fidelidade. Era muito lindo. É quase tipo uma formatura, essas etapas. É uma formatura, né? É uma formatura. Você formava. Cada passagem traz um marco, né, para a vida da criança. E tinha um título, um nome, daí tem um lado, né, que não é como escoteiro, mas tinha alguns lugares, usava alguns emblemazinhos, né? Sim. Que você ia ganhando para mostrar que você já tinha passado por aquelas etapas. Na sua roupa. Tinha, E isso, então, o que fez? Levou minha raiz, entendeu? A palavra de Deus, porque você realmente... E não tem raiz mais profunda, né? Exatamente. Mas, assim, meu sonho... Eu me lembro, quando eu fiz a primeira... Hoje é totalmente diferente, que a gente fazia de redação na escola. Qual é a sua vocação? O que você quer ser quando crescer? Eu era missionária. Sempre? Sempre escrevi missionária. Sempre. Mas você lembra quando isso começou... Contigo, sim, Você sabe que é uma sensação que eu nasci com aquilo? Porque desde pequena, com 4 anos,
Meu pai tinha programa de rádio. Eu com a minha irmã cantava Já no programa. no programa. Eles contam até um episódio muito interessante. A Débora era menorzinha, né? Ela tinha acho que 2 anos e meio, 4 anos, coisa assim. E a gente cantava. E ela tinha um contralto, assim, maravilhoso. E aí, teve um episódio que a gente... Olha, eu estou cantando e ela... Alguma coisa distraiu ela. Eu, canta, Débora, parei de cantar. E, agora vai. Chamando para ela cantar, ela voltou a cantar. Eu levava, meu pai me punha para orar. Nos Assim, cultos. eu falei, eu quero, Na rádio mesmo, E a Débora não orava, ela não queria, mas eu queria, nossa, eu queria orar, falava versículo. Então, fui envolvida. Então, eu não sei contar. Como despertou o seu chamado missionário? Eu nasci com ele. Porque eu só me lembro que eu, desde pequena, falava que eu ia ser missionária. Depois dos 8 anos, 9 anos, então eu dizia que eu queria crescer rápido, para poder logo... Eu queria ir para o IBER, que existe até hoje no Rio de Janeiro, né, o IBER cristão. Todos os meus outros irmãos estudaram lá, menos eu. Mas era o meu sonho de estudar ali, só que eu queria estudar música. Eu não queria ser pastora. Queria música, porque eu falava para minha mãe. Olha, eu me lembro de uma cena, eu assim, pequena, eu devia ter uns 10 anos, minha mãe fazendo no fogão, eu sentada na porta da cozinha, e eu falava assim, como é que a gente faz para ficar grande logo? Eu não esqueço disso, porque eu quero ir para o IBER. Minha mãe, por que você quer ir para o IBER? Por que você quer música? Mãe, porque a música atrai as pessoas para Jesus. E ela conta isso. E eu quero ser maestra. Mas por que você quer ser maestra? Porque aí eu vou formar coral. Eu vou viajar o mundo inteiro ensinando o pessoal levantando música. Gente a cantar. E aí eles vão cantar sobre Jesus. Eu vou ganhar o mundo para Jesus. E você fez isso mesmo. Essa era a minha cabeça, entendeu? Essa era a minha cabeça. Eu ficava, ai, quanto tempo falta? Eu falava pro meu pai ir lá conversar. Como é que faz para mudar a minha idade? Põe 3 anos a mais. Pega no futebol. O gato, ao contrário, que faz mais novo, é o mais velho, na verdade, né? Para mim crescer logo. Então, eu me preparava para isso. Então, meu pai falava, para você ir para um seminário, você tem que ter vida com Deus, todo aquele ensinamento. Então, eu era totalmente Caxias. Assim. Já nisso, então, essa é a minha parte, já vou fazer, né? Total. E você conheceu hoje aqui minha esposa, não? Não. Que ela é maestrina aqui da nossa igreja. Cuida da orquestra da igreja. Uau, olha que legal. Ela teve que ir já, porque as meninas são muito pequenas, né? Daí tem que dormir cedo, não tem jeito, né? Não tem. Não tem como. E aí eu, dentro dessa pegada, dessa garra toda, aí com 14 anos eu fiz a minha decisão, porque eu prego muito isso. Filho de crente não é crentinho. De peixe a peixinho, de crente não é. Não. Tem que ter o dia do marco. A maioria, hoje eu vejo, né, trabalhando dentro da restauração, muitos chega na sala, pastor, e aí vai aquela batalha, aquela luta, aquelas coisas. Eu falo, tá, e o Espírito Santo me mexe quando ele me fala, quando foi que você aceitou Jesus? Eu já nasci crente, já nasci na igreja, passei fase, me batizei com tantos anos. Qual foi o dia que você fez a sua entrega? Não tem. Não sabe. Porque esse envolvimento na igreja promove. Fica automático. E fica automático. Você vai crescer. Não. Tem que aceitar Jesus. Então, eu tive, né, uma experiência muito ruim. Né, que eu queria ler uma revista. Eu tinha quase 13 anos. E eu não queria ir na igreja, culto de quarta-feira. Porque, né? Culto batista, quarta-feira. Culto de oração ou da família, às vezes dependendo do lugar. Exatamente. E aí eu falei, eu não quero ir, que eu quero ler a revista que eu tinha que devolver para minha amiga, que ela tinha me emprestado. E aí eu falei que eu estava com muita dor de cabeça. E aí eu não fui para a igreja, mas mentira, eu ia ler a minha revista. E eu, assim, eu sempre fui assim, não gostava de mentira, as coisas sempre verdadeiras, sempre muito, sabe assim, não, tem que ser tudo certinho. E aquele dia eu fiquei, né, fui envolvida ali, e quando eu tô lá, né, tal, lendo a revista e tal, de repente começa a chacoalhar a minha janela. Tá arrependendo a janela, gente? Cena que não sai da minha cabeça. Eu fiquei desesperada. Aí eu não sabia o que eu fazia, Aí, mas chacoalhava mesmo. Aí eu falava, quem é? Aí chacoalhava mais forte.
Aí eu olhei assim, meu quarto era assim, dos meus pais. Eu saí correndo, entrei no quarto dos meus pais. Falei, no quarto dos meus pais, né? Vou trancar a porta. Daqui a pouco estava na janela de novo. Meu Deus. Fazendo a mesma coisa. Aí eu, é porque eu menti. Eu sei que eu dobrei o joelho, eu clamei a Deus, eu pedi perdão. Eu chorava, eu falava que nunca mais, Deus me E a perdoa, janela chacoalhando. Me perdoa. Depois de um tempo parou. E eu, né, pedi perdão para Deus, que nunca mais eu ia mentir, que nunca ia mais ia acontecer. Quando os meus pais chegaram, eu estava tremendo. Nossa. Tremia, não conseguia falar, não parava de chorar. Aí eu contei para meus pais. Eu falei que eu tinha mentido, que eu não estava com dor de cabeça e tal. E ali eu ajoelhei e falei para eles, eu quero entregar minha vida para Jesus de verdade. E ali eu fiz a minha confissão de fé dentro desse quadro, desse acontecimento. Ninguém sabe. Meu pai rodou a casa, viu se tinha rastro de gente, porque foi tão real, gente. Assim, eu chacoalhava forte, mesmo. Né? Foi muito forte. Não sei por que aconteceu isso, sei lá, mas eu passei por isso. E a partir de então, eu comecei a preparar as aulas de batismo. Eu fiz todos, que é demorado, né? A classe, né? Para me batizar, me batizei. E estava 1000 por hora. E dentro desse período, eu fiquei doente. Então, os meus sonhos de ser missionária, de estudar, eu era estudiosa, eu lia muito com meu pai, eu perguntava muito. Meu pai gastava horas comigo e eu fiquei doente. Mas antes desse período de eu ficar doente, que foi gripe, eu falo que hoje, se fosse hoje, era virose, mas não é com virose, mas não, agora é Covid. Covid. Mas naquela época era gripe mesmo. Eu falava pro meu pai assim, pai, tem um vazio dentro de mim. E eu ficava, tem um vazio. Ele, filho, você já aceitou Jesus, Jesus está dentro de você. Não, pai, eu tenho que estar faltando alguma coisa. E nisso eu conheço uma menina na escola da Assembleia de Deus. Só que essa menina era diferente, ela não brincava. A gente sabe aquele amarelinho, pega-pega, aquela coisa que a gente brinca na escola, né? Eu comecei a observar aquela menina, que ela ficava nos cantos, ela não brincava. Eu nem sabia que ela era crente. E ela, de vez em quando eu via que ela abria um papelzinho, muito curiosa, sempre fui, né? Abria assim e falava, o que ela fica lendo, né? Um dia eu cheguei para ela, falei, por que você não brinca? Tal, você fica lá, o que é esse papelzinho que você fica na mão? Eu falei assim, não, é porque toda semana eu vou com a minha avó num parque, e ela leva vários adolescentes, e a gente tem que ter várias meninas adolescentes, e a minha avó ensina a Bíblia, ensina a palavra, e cada vez ela dá um versículo para a gente decorar. E a gente vai juntando, e a avó dá prêmio, e faz isso, não sei o quê, leva na fazenda, tá? Uau, que legal. E eu tô decorando aqui o meu, né? Aí eu falei, nossa, que legal. Eu passei a conversar mais com ela. Aí eu falei, o que vocês fazem nesse parque? Se a gente ora, a gente glorifica a Deus. Quê? Glorificar a Deus? O que é glorificar a Deus? Aí ela contou lá pra mim, eu falei, eu queria ir lá. Eu fui. Era 2h da tarde na quarta-feira. Cheguei lá, tinha umas 20 meninas. Umas senhorinhas, sabe? Assim, mais velhinha mesmo. Primeiro elas começaram a cantar uns negócios que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas a senhorinha devia ser do círculo de oração. Era da senhorinha. Então. Aí cantava assim umas músicas, forte. né? Tu conhece com a minha unidade, né, Charles? Você vai sabendo das coisas das igrejas aí. Porque às vezes eu peço para... Tem uns pedidos que eu mando uma pessoa da Assembleia. Tem que mandar. Claro. E elas cantavam, sabe... Fala corinhos, né? Naquela época falava os corinhos. Aí cantava os negócios que eu nunca tinha visto. Falava, nossa, mas era gostoso ouvir. Eu só sei que ela fez, tal, ela pregou sobre Lázaro, que ela não esqueço. Sobre a ressurreição de Lázaro e tal. Aí depois ela falou assim, agora nós vamos buscar o Senhor. Então, tudo bem, todo mundo ajoelhou, estava acostumado a ajoelhar, ajoelhou. Só que daqui a pouco, aquele ajoelhar, esse povo começou a chorar, e chorava, e glória a Deus. Eu falava, meu Deus, eles são muito tristes, a única alegre que sou eu. Eu não choro, eu sou alegre. Na minha cabeça... Que era algo que você não tinha visto ainda. Não. E de repente, aí terminou ali de orar de joelho. Aí fica todo mundo de pé. Aí a vovó falou, agora vamos glorificar a Deus, dá lugar ao Espírito Santo. Aí todo mundo começou a falar em línguas. Aí eu falava, nossa, mas onde é que elas aprenderam inglês desse jeito? Para mim elas estavam falando inglês, outra língua, russo, sei lá japonês. o que elas estavam falando. Mas eu queria mesmo, olha, eu ficava ansiosa assim para minha amiga parar, para me perguntar para ela. E aí eu perguntei para ela assim,
você estuda inglês aonde? Porque na nossa escola não ensina assim, essas línguas assim. Ela, quá, quá, quá. É língua dos anjos. Eu, o quê? Língua de quem? Os anjos estavam aqui. Eu falei, eu não vi. Eu fiquei procurando, não vi nada. Fui para casa, pai, eu quero a língua dos anjos. Meu pai doidou a cabeça comigo. Imagina. Porque eu ficava em cima dele. Uau. Não, tem sim, tem um Espírito Santo. Ele fala, filho, quando Eu você vi. batizou, Espírito tal, Santo tal. dele. Aí ele me proibiu de andar com essa menina, estava na minha cabeça. Aí eu fui para as líderes do mensageiro. Eu quero mais Espírito Santo, ter um vazio dentro de mim, que vai preencher o Espírito Santo, e aquela coisa. E aí, beleza. Nesse período que eu estou nessa busca, eu ficava no meu quarto 2 horas de joelho orando. Eu pegava os salmos, eu lia todos os salmos. Eu fiz um propósito, nem sabia o que era propósito, mas eu fiz o propósito de ler o salmo. O mês todo tinha que ler, eu lia todo o livro de salmos e provérbios. E orava. E era curioso, eu não conseguia, eu ficava sentada para orar, não era legal. Aí encostava, aí eu ajoelhava, eu me sentia bem. Desde lá eu já estava me forjando para a intercessão, para o que ele tinha. E eu orava, chorava, sabia que eu estava chorando. Meu pai chamou uma psicóloga para mim, porque eu chorava na ceia. Teve uma ceia que eu chorei tanto de soluçar. Uma presença, uma coisa aconteceu comigo. Que foi, aí meu pai pediu para me tirar dentro da igreja, porque eu estava atrapalhando. Mas eu não chorava porque eu queria chorar, não. Que no meio da igreja batista, começava chorando sozinho ali, e o falando, a filha do pastor, aí me levaram lá dentro, aí das pessoas, o que aconteceu, o que fizeram com você? Aí fizeram meu pai, não, gente, eu estava buscando a Deus, eu estava orando para Deus. Aí meu pai chegou em casa, conversou comigo, o que estava acontecendo, que eu era meu amigo, e para me abrir o coração. Eu sei que 2 dias depois eu estava na psicóloga. Para a psicóloga ver o que estava acontecendo comigo, porque eu estava deprimida para ele. Ele muito preocupado, porque eu era muito alegre, eu era muito, né? E que aí eu estava misturando religião e tal, aquelas coisas. Eu sei que eu fiquei umas 4 vezes com a psicóloga, que ela me liberou. Aí ela falou, pastor, ela parece um disco, só fala assim, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu não tenho problema com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Tudo eu certo. quero mais com Deus. Aí, parei. Nesse período eu fico doente. Só que foi uma gripe, uma confusão, fui para o hospital, aí já estava com anemia, com aderência nos órgãos, eu tive colite, febre alta. Foi uma história. E essas minhas líderes foram me visitar. E elas chegam para mim e falam assim, sabe por que você está assim? Porque pensa uma pessoa, em menos de um mês, sua vida mudou toda. E aí a anemia foi radical, porque a febre foi muito alta, eu tive colite, cozinhou os órgãos, porque eu tive aderência. Tudo rápido, foi tudo muito rápido. Mas a gente sabe por quê, né? As trevas queriam impedir o propósito de Deus na minha vida. Só que elas chegam para mim e falam assim, sabe por quê? Deus castigou você. Meu Deus. Por que Deus me castigou? Porque você negou a fé do seu pai. Você estava procurando o tal de Espírito Santo. Aí aquilo caiu dentro de mim. Eu vivi 4 anos, quase 4 anos, doente, hospital. Eu tive 3 comas, passei por várias coisas, mas aquilo dentro de mim. Eu neguei a fé do meu pai. Só que eu não contei para ninguém. Para ninguém. Porque, Deus castigou, eu só pensava assim, poxa, Deus, eu queria te buscar. O que eu fiz de errado? Eu queria negar a fé do meu pai. Mas por que elas queriam negar a fé do meu pai? Porque não acreditavam nessas coisas, né? E a minha insistência, falava com elas, tem mais. E elas, então, na falta do discernimento. Eu não tinha conhecimento. Eu sei que eu passei para os 2 comas, no 3º coma. Isso foi ao longo. Aí parou meus sonhos, igreja, casamento, aniversário. Nunca mais eu saí. Minha vida era em casa e hospital. Parei de andar, tive problema sério, oxigenação do cérebro, eu desmaiava muito. Várias complicações. E quando eu estava, antes de eu ter o 3º coma, que foi assim, para os médicos era fatal, eu estava sentada no terraço tomando sol, mas eu já estava bem ruizinha, porque aí eu fiquei com asma, porque eu tive um problema sério no pulmão, inflamou o pulmão. E comprometeu, né, um pedaço, Tudo. E aí eu tinha muita falta de ar, eu ficava de aparelho, de oxigênio.
E nessa hora eu estava sem oxigênio, que tirava um pouco, mas aí eu começava a ficar cansada e tinha que correr. Só que eu não andava sozinha, eu perdi a força das pernas. E nisso que eu estou sentada lá, vem a mulher, a vizinha do lado, falou, nossa, mas você está tão triste, eu vejo você sentadinha tão triste. Automaticamente eu disse para ela assim, você é muito triste porque você ama Jesus, não amo Jesus. Mas por que você é tão triste? Porque eu sou doente. Mas assim, você... Eu falei, não, eu vou te falar, eu sou triste porque Deus pesou a mão em mim. Foi a primeira vez que eu abri. Primeira vez que você abriu. E já tinha passado alguns anos. Não, já estava fazendo 4 anos. Imagina. Ela falou, então... Ela falou, o quê? Mas o que você fez? Qual foi o seu pecado? Que não interessa, Deus perdoa. Eu falei, não, meu pecado é porque meu pai... olha o que eu falei, não gostava do Espírito Santo. Era o seu entendimento. Era. E eu queria o Espírito Santo, porque a minha colega, aí contei para ela. A mulher era da onde? Da Assembleia de Deus. Aí ela ouviu e falou, não existe isso, eu vou orar, vou tirar você disso e tal. Ela fez oração e pela primeira vez eu ouvi Deus falar. Uau. Eu não lembro as coisas, mas algo é vivo dentro de mim que eu quero até compartilhar hoje à noite. As palavras que Deus foi usando, ela falando, ele disse, você ainda passará pelo vale da sombra da morte, mas eu vou passar contigo, eu vou te ressuscitar. Nações, povos, saberão do meu poder através da sua vida. Amém. Uau. Mas eu estava bem ruim, sabe, bem ruim. E aí eu pedi para ela anotar isso, só isso que eu pedi, o resto eu nem sei o que é. E aí ela anotou e eu ficava decorando aquilo, mesmo depois. Passaram 3 dias, eu fui para o hospital já de ambulância, com muita falta de ar, febrão alto. E no caminho eu já entrei em coma. Então os médicos chamaram minha família e falaram, chama parente, pode vir. Já prepara aí que... Já tinha morrido todos os meus órgãos. Nossa. Não tinha vida mais. E aí falaram, pode preparar o velório. Tanto que a minha família escolheu o cemitério que ia me levar. Meu Deus. Eu estava só o coração, tal. Aí veio gente de Minas, que eu morava em São Paulo, Vitória, as paredes, foi tudo, esperando a notícia do hospital para buscar o corpo. Chegou nesse tempo. E nesse período, meu pai ora, como ele sempre orou. Só que ele orou agradecendo a Deus pelos anos que eu tinha vivido com eles. Né? Ele disse que orou falando, Deus, eu entrego. Olha, aí eu falo que o Espírito Santo tomou meu pai. E orou através dele. Aí depois que ele me entrega, que Deus podia me levar, que eles não aguentavam mais sofrimento e tal. Ele falou, mas se o Senhor quiser dar vida para ela, levar ela para onde o Senhor quiser, usar ela como o Senhor quiser. Te liberou. Ela nem precisa morar conosco mais. Nós vamos ficar felizes em ter notícia que ela está te servindo. Eles calculam que 2 horas e pouco depois eu voltei. Uau. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seu dia na terra. Eu não podia, meu pai não tinha aquela fé para acreditar no que Deus queria que fizesse na minha vida. Quando ele faz a oração, mas precisou chegar num extremo para conseguir. Mas o Espírito Santo, que jamais ele fazia essa oração. Aliás, ele estava fazendo a oração de me entregar. E aí eles contam que para mim, eu tive um sonho. Que uma mão tocou minhas costas e falou, eu sou a vida, eu te dou vida. Tocou meu peito, eu sou a vida, eu te dou vida. Aí eles que contaram que eu comecei a gritar e pedir água e arrancar os aparelhos. 3 dias depois, eles esperando o corpo, eu vou para casa. Uau. Olha, eu fui aprender a andar. Reaprender. Tudo. Reaprender. Porque eu sabia andar antes. Sim. Mas o quê? O cérebro, né? Não. Que dá todo o comando. Então, Claro. como eu fiquei sem oxigenação muito, caía, eu desmaiava. Eu fui fazer fono. Eu já não usava muito, né, musculatura, então tem que... Eu fui fazer um fono. bebê que vai ter que reaprender as coisas. Fui fazer fono, fisioterapia, fono para mim poder falar. Porque eu só falava, eu quero água, porque meu fôlego... Então, eu fui fazer todas as coisas. E depois, nossa, está tão forte a presença de Deus aqui, direto aqui, ó. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Amém. Uau. Senti já aqui, já. Ô, glória! Meu Deus, que lindo. É pessoas que precisam Ouvir. ser, né, Ministradas, curadas, curadas. restauradas, acreditar Amém. que Deus ainda faz.
Porque parece que Deus não cura mais. Uma coisa que a gente fala muito com os jovens aqui, e o Xelão esteve com a gente, viveu esses cultos maravilhosos, né, da semana de avivamento nos estádios, aí, com muitas conversões e tudo mais. Isso deixou uma marca na cidade, pastor Zenete, que o jovem ele voltou a sonhar. É verdade. Que Curitiba não é uma cidade tão expressiva, né, no meio evangélico, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, mesmo Tetão, né? Nunca foi. Mas Deus tem trabalhado uma unidade tão forte. E quando teve isso, quando a gente foi falar a primeira vez que a gente ia fazer um culto no estádio, cobrando R$10 por pessoa para entrar, que não ia divulgar os preletores, nem as bandas, porque só ia fazer o nome de Jesus famoso, a gente foi bater na porta dos pastores da cidade, muitos aceitaram e tentam. Gente, não façam isso, divulga logo quem é. Não foi, João? Divulga quem é e não sei o que. Não, gente, Jesus continua atraindo multidões. E trouxe, lotou que não tinha mais ingresso para vender depois. Uau. E aí o pessoal falou, cara, é possível sim sonhar coisas mais altas em Jesus. Sim, sim. E depois desse período crítico que eu passei, fui fazer exames, tudo, para ver o que tinha acontecido, né? Aí eu lembro do médico falar assim, tem gente que acontece isso mesmo, mas né, ela não vai ser uma pessoa normal, ela não vai poder fazer nada. Pegou sequela. Muitas sequelas, porque tudo mesmo tinha sequela. Pulmão, cérebro, toda a parte intestinal, toda, né? A parte de útero, ovário, tudo. Era um bolo, só virou um bolo. Sim, foi grudando. O vídeo da laparoscopia mostrou um bolo de carne dentro de mim. E eles disseram, depois de 3 meses repetindo o exame, todo sofrimento de novo, eles fizeram uma reunião e falaram, olha, ela realmente, esses exames aqui é dela, esses aqui a gente não conhece. Eu não tinha uma aderência. E eles estavam todo o tempo lutando para fazer a cirurgia para eu ficar boa. Meu pulmão estava limpinho, minha oxigenação do cérebro estava normal, tudo normal. Aí o médico falou assim, só ficou um probleminha. O útero secou, virou como uma folha seca. Ele falou, não explica a medicina, mas secou. Então, nunca vai poder gerar um filho. Né? Mas ele ainda, eu lembro dele falando, mas tem tanta criança para adotar. Eu naquela época queria saber de filho, de casar, de coisa. Né? Só de já estar bem, já. Já estava bom demais, eu queria mais o que na vida. Né? E eu já estava mais forte, meu cabelo estava começando a crescer. Tanto é que no meu livro, Uma Vida de Milagres, eu o cabelo bem curtinho. Foi o primeiro aniversário que meus pais comemoraram depois que eu ressuscitei. Que eu ressuscitei. Né? Então, ele falou que eu não podia ter filho. E aí eu comecei a minha caminhada das minhas orações. Aí eu voltei àquela prática que eu tinha, de orar no quarto, de ficar horas no quarto. E aí eu fiz uma aliança com Deus. Falei para ele que eu ia entregar minha vida para ele e que eu ia viver para ele. E que se ele me desse mais vida, eu ia devolver de novo para ele. Que eu não queria. Então, eu sempre falo, se eu tivesse 1000 vidas eu entregaria para ele, eu não ficaria para mim. E aí eu fui crescendo, né, buscando, nesse período, as minhas tias, né, parte da minha família foi renovada, aí todos batizados com o Espírito Santo, aí mudou tudo, né? Apesar do meu pai continuar, meu pai morava aqui no norte, aqui não, né, no norte de Minas, voltou, eu nunca morei mais com meus pais. E Deus foi trabalhando na minha vida, eu fui crescendo ali, espiritualmente. Aí a gente tinha toda sexta-feira, vigília, só família mesmo, só eu, minhas tias e a minha segunda mãe, né, que cuidou de mim. E ali foi quando eu tive o arrebatamento. Toda a história da estância aconteceu no arrebatamento. Nesse arrebatamento que você teve, você já teve essas revelações do que Deus ia fazer. Uau. Da estância, sabe? Como ele me daria o sinal quando eu chegasse no lugar. Anos se passaram. Não é? Eu acho interessante porque tem coisas que Deus revela, nem tudo é para agora. Não. Pra frente, às vezes ainda. O problema é que a gente desacredita. Né? Guardar no coração as coisas que ele não fala. Mas a gente desacredita, porque o tempo passa. Não é nada de Deus, não foi de Deus, foi ilusão, foi emoção, papapá. Mas eu sempre guardei aquilo, foi muito sério. E hoje eu posso dizer, para a glória do Senhor, parte de tudo que ele me levava nos lugares, aquele ser muito alto, sabe, que eu não vi o rosto, mas falava comigo, e 2 anjos, e ele me levava nos lugares e falava assim, tá vendo essa multidão? Aí eu vi aquela multidão que não tinha
Já perdia vista, assim. Eu falava assim, então, se você permanecer em mim, eu vou te usar diante desse povo. Uau. Aí eu via grupos pequenos, aí eu via grupos grandes, aí eu via assim, igual nós estamos aqui, eu sentada, uma pessoa na minha frente, e eu falando com aquela pessoa. Foi o que mais me impactou e é o que eu mais amo de fazer hoje. É aconselhar, levar a pessoa à libertação ali. E ele falou assim, ele sempre falava assim, se você permanecer em mim, eu vou te usar assim. Eu vou colocar as pessoas na sua frente. Eu vou te dar a minha ciência. Eu vou te revelar os meus planos para aquela pessoa. Eu vou te mostrar aonde a pessoa está presa. Para a glória dele, isso acontece. E tantas coisas. Então, a minha marca disso é eu quero me apaixonar em São Paulo 2003. 2 milhões de pessoas. Eu ali em cima daquele palco, orando para aquele povo que eu não vi o fim. Então, eu vejo o cumprimento de Deus. E nisso eu fui buscar muito a Deus. Eu fui me colocar mesmo, me entregar mesmo para o Senhor. Né? Eu sou fundadora da primeira, junto com a minha família, da primeira Igreja Batista Renovada em Santo André. Trabalhei anos com Enéas Tonini. Trabalhava fundando, né, porque é do meio batista, União Feminina, que a gente fala. Sim. Eu viajei interior de São Paulo. Em várias reuniões e eventos ali? Eu montava, fazia toda aquela, né, a líder, secretária, tesoureira e tal. Então, eu tinha esse papel. Fui vice-presidente de jovens, né, da Batista Nacional de São Paulo. Então, e trabalhei muito com encontro de jovens. Então, assim, minha paixão é jovens. Eu trabalhei anos e anos. Eu fazia 3 grandes encontros por ano. Naquela época, você reunia 1.500 jovens. Nossa! É outra realidade. Ali era um milagre, né? Conseguir fazer. Um avivamento. Era uma coisa, sabe? E aí eu trazia, eu alugava a escola, a gente passava o final de semana, a prefeitura de São Bernardo do Campo me emprestava todos os colchões. Eu entrava com uma equipe, arrumava toda a escola, virava dormitório, colocava chuveiros, que não tinha, dava uma cozinha, fazia as compras. Hoje, porque olha o resultado da tudo Deus preparando lá para... fazia tudo isso, ministrava. É verdade, gente, você já sabia administrar, né? Ele fala, canta, dança e representa, né, Charles? Faz tudo, né? Era um romper de Deus. Até teve um período em São Paulo, eu fui perseguida também, porque um pastor batista, ele se levantou contra mim. Cultos dançantes, porque a gente era aquilo, dançava, cheio da glória, tal. Gente, eu vivi cada experiência de a gente pegar, assim, 30, 40 meninos e carregando para os quartos. Tudo cheio do poder de Deus. Menina de 8 anos com outra menina que nunca tocou, sentar no piano as duas e tocar assim. Uau. Surreal. Naquela época você não registrava nada, você não fazia nada. Não é que nem hoje em dia, né? Então eu fazia três encontros desses, grandes, por ano. Vinha jovens de todo lado. Amém. Né? A gente até brinca, eu sou em São Paulo, sou conhecida igual a nota de R$1. Então hoje há poucos dias eu encontrei com uma menina na Rede Super, que eu fui gravar. Ela falou assim, olha, eu sou filha de fulana que trabalhava com você, e ela conta as histórias de você. Então hoje eu conheço, sabe, adultos, né? Filhos que ela, sabe, então assim, histórias lindas, né? É muito especial. É uma das coisas tão lindas dentro de tudo. Aí me casei, eu fui mãe, né? Glória a Deus. Quer dizer, quando Deus determina a sua vida, são 2 coisas. Deus já tem tudo planejado. Jeremias 1:5. Sim. Tudo planejado. Antes de você ser formado, Ele já te escolheu e te fez profeta das nações. Amém. Tá. Aí a minha escolha. Aí chega a minha escolha. Muitas pessoas não cumprem o chamado. Não cumprem. Não cumpre porque não renuncia. Você tem que renunciar. Porque escolher é a sua vontade, né? E aí você faz se ajeita ali com a obra de Deus e toca. Você não busca o seu chamado. Você não busca, aí já não é parte de Deus. A parte de Deus foi liberada antes de você ser formado no ventre. Só que vem a perseguição das trevas. É a história de Jesus. Né? Eu aplico muito a história de Jesus.
Porque ele foi perseguido. Por quê? Ele não foi perseguido porque ele era Jesus apenas. Jesus, ele era filho de um carpinteiro, por causa de um propósito. Eu sou perseguida, você é perseguida, as pessoas por causa do propósito. O diabo não está nem aí para você, ele está aí pelo seu propósito. É verdade. Eu fui perseguida por causa do propósito. Então ele tentou me matar, me matar, me matar. Eu tive uma questão com uma avó que era, servia a outros deuses, e ela me consagrou de pequena, sabe, para outros deuses. Mas não adianta, eu fui consagrada ao Senhor. Que é de Deus. Deus me escolheu. Então, todo meu histórico da minha vida, ela fecha em cima de busca, de compromisso com Deus, sabe? De querer Deus em todo o tempo. Então, eu fui aprender isso. Jejum, oração, busca, tudo, sabe? E quantas vezes, sabe? Deus me usava assim, desse jeito. Eu tenho falado que eu preciso me converter de novo. Porque Deus falava para mim, vai na casa tal, número tal, e leva comida. Ele falava, olha, amanhã vai chegar aqui uma pessoa assim, assim, assim. Vou fazer isso, isso, isso. Eu bati na porta. Era muito curioso, né? Eu era muito magrinha, muito raquítica, ainda demorei muito para pegar um corpinho, porque tudo que eu vivi, né? As pessoas chegavam e falavam assim, oi, tudo bem? Eu atendia, eu queria falar com a sua mãe. Falava, minha mãe não mora aqui não. Se quiser falar, vai ser um pouquinho mais longe a viagem. Eu marquei com ela. Não, você marcou comigo. Não, marquei com a Izenete, então. Eu sou Izenete. Prazer. Assim. Você... Olhava assim, ó. Ah, tá. Tipo assim, tá de brincadeira comigo que é você, né? Depois você vê e fala assim, olha, me perdoa, assim, nossa, foi uma decepção. Eu esperava que as pessoas ela tenham uma visão de uma expectativa, quem é né? cheio de Deus, quem tem a vida com Deus, tem a saiona comprida, tem o cabelo não sei o quê. As pessoas Pastor, aquele que tem aquela assembleia, barriga, né? Que apoia a Bíblia do púlpito aqui. Né? é verdade. Quando eu tava comecei a pastorear, às vezes eu fazia visita no hospital, uns lugares assim, o pessoal olhava assim, mas você? Estava esperando jovem. alguém mais velho, você é muito novo para ser pastor, o pessoal não está acostumado, é diferente. Cansei né? de ouvir isso. E as pessoas não acreditavam. Então, essa visão, eu falo que eu vim para desmanchar isso. Deus usa quem tem coquinho, sem coquinho. Deus usa quem usa calça, quem usa saia, quem usa do jeito que for. Amém. Tem cabelo curto, cabelo comprido. Eu tenho o meu estilo de vida. Meu estilo de vida é esse. Então, eu escolhi. Eu tenho minha aliança com Deus. Eu sei o que Ele me pediu. E é para Ele que eu presto conta. Então, ponto. Mas eu não critico nada. Ninguém. As pessoas perguntam. Ontem mesmo me perguntaram, então, você veio da Assembleia, né, da Pentecostal? Eu falei, não, eu vim da Batista tradicional. O povo Como não acredita, assim? Né? É porque eu nunca te vi de calça. Não, por que eu tenho que usar calça? E engraçado, Eu vou de saia, tá tudo eu bem. nunca gostei nem de criança. Eu ficava brava com a minha mãe. É uma coisa de não gostar, de não querer. Eu não sei por quê. Mas hoje Deus falou para mim assim, vou te dar um estilo que você vai entrar em todos os lugares, em todas as denominações. Que não é por causa de roupa que vai fechar a porta, né? Mas aí é sabedoria, né? Você Sim. tem, eu já ouvi, foi tão interessante. Uma mulher cheia de Deus, mas usada por Deus. E tinha uma senhora sentada, terminou o culto, ela falou assim, mas que bênção, Deus falou tanto, que pena que ela vai pro inferno. Oh. Eu falei, por quê? Eita. Porque ela corta o cabelo curtinho. Entendeu? As visões legalistas é tem difícil, né? essas coisas, Sim, né? sim. E tem umas coisas que, né, é que eu falo. Às vezes tem experiências minhas que eu conto, não em púlpito. Depende se eu estou num ambiente, o Espírito Santo, Tá eu sei que Deus quer pedindo falar com alguém ali. através São da história, coisas, né? que para as pessoas, para algumas religiosidade. Eu falo uma coisa para você. O tempo das minhas experiências com Deus foi um tempo de muita renúncia, de muita mudança, de muita, sabe, muita busca, muita entrega, desvencilhar de algumas coisas, sabe, que hoje eu posso até fazer. Não é coisa errada, mas eu tive que fazer Naquela fase. naquela fase. E foi, olha, pensa numa visão aberta. Amém.
Era sobre do sobrenatural. Vive experiências. Olha, eu vou te trazer, vai chegar aqui, é um pastor, tá drogado, saiu de casa, tá andarilho, eu vou trazer para você cuidar dele para restaurar. Uhum. Amém. E ele chegar na minha casa, bater na minha porta, ligar pro meu marido, receber ele em casa. Hoje ele é um grande homem de Deus, agora fora do Brasil, cheio do Espírito Santo. Tem muitas, assim como a Ana foi na minha casa, a tia dela, Rosângela, a gente até comentou aqui, que estava em depressão, só queria morrer, estava assim, morrer. Foi a primeira pessoa, então as pessoas falam, foi um ministério que começou, né? Começou em Belo Horizonte. Não, começou na minha casa, em São Paulo, levando as pessoas para dentro de casa sendo restauradas. Mas tudo isso só aconteceu, não é porque eu sou privilegiada. É porque eu fiz minhas escolhas. Sim. É escolha. Quanto que você quer de Deus? Ele vai te dar o tanto que você quiser. Mas porque isso Deus demanda sacrifício também, né? Deus não vai chegar assim e fazer um livro para você te entregar. Mas aí você foi fiel nessa parte. Agora vamos... Ele vai te dar outra parte, ele vai te dar outra parte. Ele vai crescendo. Fiel no pouco, mas o muito é lá na frente, né? É lá na frente, degrau por degrau. Passa, você tem perseguição, você tem tantas coisas. Passo a passo, né? Mas aí nesse processo todo, né? Esse início ali, disso para chegar daí lá com relação à instância, porque o ministério você foi restaurada, eu sou ser usado pelo Senhor dessa maneira. Para uma pessoa dentro da minha casa, ninguém sabia. Recolhi as pessoas, até que Deus me levou, aí me casei, tive meu filho, fui para São José dos Campos. São José dos Campos, Deus começou a falar comigo, fica 1 ano só comigo. Eu parei e mais nada, nossa. Só com a família, porque eu vou te preparar, porque eu vou te levar para um lugar que você precisa estar fortalecida. Não era esse lugar, era Belo Horizonte, Igreja da Lagoinha. E nem sabia. Essa tia, e você nem tinha contato com a igreja, também não conhecia nada lá. Não conhecia nada. Essa tia me liga, Rosângela, ela é amiga até da Thaís aqui, me liga e fala, olha, eu tô com a sobrinha passando assim, eu falo porque a Ana já fala abertamente. Sim. E tal, tá em depressão, só quer morrer e tal. E aí eu falei com o pastor Márcio, quem é pastor Márcio? É o pastor de Belo Horizonte, e ele perguntou se você podia receber ela na sua casa, como você me recebeu. Eu falei, vou orar, vou buscar Deus. Aí eu orei, fui buscar o Senhor de madrugada, e eu tinha passado não muito bem. Eu fui orar, falei, Deus, eu não estou bem para receber ninguém e tal. Aí falei com meu esposo, ele falou assim, não, de jeito nenhum. E ele me falou, vou chamar sua mãe de volta. Você já está querendo fazer coisa. O médico falou que é para você ficar uns 3 meses sem fazer nada. Aí eu falei, tá bom. Eu fui orar de madrugada. Eu falei, Senhor, eu estou aberta. Mas eu não posso passar por cima do meu marido e muito menos ele está zelando pela minha saúde. Sim, ele estava com boa intenção. Está nas suas mãos. Aí Deus falou assim para mim, eu vou inclinar o coração do seu esposo, porque esta menina será uma mãe de adoração na nação. Beleza. Eu ligo para uma tia que era muito abençoada, cega, não enxergava nada. Mas se ela chegar aqui, ela fala para você todo dia que seu cabelo tá branco do lado, tá, tudo. Nada. E aí eu liguei para ela, tia, eu recebi uma ligação assim, de uma pessoa tal. E aí diz que é uma jovem que está em depressão. E ela disse, então, ela é um canarinho. Desse jeito. Ela é um canarinho, Deus vai fazer dela como uma mãe para as nações. Ela vai cantar como um canário. Eu nem tinha acabado de falar que a visão que eu tinha tido. Já recebi, E ela falou. Aí, olha, naquele dia meu marido, ele ligava todo dia 10 horas, que era a hora do café. Ele trabalhava, ele era gerente na GM. E ele ligava sempre 10 horas, todo dia. Aí ele ligou e falou assim para mim, Deus falou comigo dentro do ônibus, traz a menina. Porque através da adoração, ninguém sabia nem que a menina estava em depressão. Para o Marcos, Deus vai transformar vidas. Pode trazer ela. Aí eu retornei a ligação, 3 dias depois a Ana, mãe dela, entrou dentro de casa, depois chegou o André.
Então, assim, foi lá que começou. Não começou nada aqui, nada grande, não, nada na Lagoinha quando eu cheguei. Primeiro eu fiquei diante do trono. Mas eu tinha uma promessa, eu guardava. Eu falava, Deus, quando eu estiver bem velhinha, que eu não puder fazer mais nada, aí só me dá o lugar para me receber as pessoas. O tempo passou e Deus foi trabalhando, até eu chegar na Estância Paraíso. Como que eu sei que é a Estância Paraíso? Todo mundo faz essa pergunta. Porque no arrebatamento, ele me levou num local e falou, olha, esse lugar é um monte, vai subir. E aí, veja essas árvores, tinha umas árvores enormes. E aí ele falou, quando você vê esse sinal, é o lugar onde eu vou te levar. Se você permanecer em mim. Toda vez que ele falava alguma coisa, se você permanecer tinha em mim. a pré-condição. Exatamente, se você permanecer. E era um anjo muito lindo, sorriu para mim. Os anos se passaram, fomos para a Estância Paraíso, que não era Miraís, com retiro do Diante do Trono, tal. E eu cheguei naquele lugar, meu coração acelerou demais. Eu falava, nossa... Quando você chegou, você já... Eu fiquei confusa. Eu fui uma vez, não me liguei. Que a gente foi de novo. Meu coração ficou... Falava, Deus, será que é o lugar? Ficava pensando. Começou a ministração de manhã, nós chegamos à noite. E aquela coisa inquieta dentro de mim, todo mundo estava lá, prostrado. Eu saí, fui andar. Aí eu olhei e falei, as árvores. A gente subiu 1000 metros. Senhor, mas minhas pernas tremiam, sabe? Aí eu fui para debaixo das árvores. Aí eu tive uma sensação de medo, de emoção, sei lá o quê, que eu não queria olhar. Com medo de ser aquilo, sei lá. Eu fiquei tempão lá. Aí eu estava ajoelhada na árvore. E orando, Deus, me prepara, Senhor, mas não era agora. Deus, aquelas... Aí eu olho para cima. Aquele mesmo varão, aquele mesmo anjo, sorrindo para mim. Uau. Aí eu caí ali naquele lugar lá. Fiquei lá, nem sei quanto tempo que eu fiquei ali naquele lugar. Levantei, fiquei quietinha. Falei, nada para ninguém. Nada. Aí só perguntei pro dono do local, falei assim, esse lugar é seu, tal? Que já era a 3ª vez que eu ia lá. Falou, isso aqui não é meu, não. Isso aqui é dos meus netos, dos meus bisnetos. Isso aqui eu construí com essa visão. Tá vendo aquela casinha lá em cima, que tem chama até sossego lá o local. Lá é que eu vou acabar meus dias. Lá no sossego, lá naquele canto. Aqueles meus netos vão criar e tal. Isso aqui eu deixei, então não vendo, não empresto. É dos meus netos, meus bisnetos. Aí eu desci e falei assim, então Deus ouviu, né? Aqui é o lugar. 3 meses depois passou. Pastor Márcio olhou aquele lugar. Do nada, porque eu tinha falado para ele do sonho. Do sonho e por que eu levava as pessoas. Ele me perguntou por que eu levava as pessoas. Como é que você levou minha filha? Você não conhecia ninguém, você não sabia. Como é que você abria a sua porta? Então eu contei para ele, né, da minha experiência com Deus e que um dia eu ia ter um lugar. Eu sei que passou um tempo, não sei como foi o reboliço. Ele me chamou, abriu a gaveta e me entregou um bolo de fava. Falou assim, aí eu fiz assim. Falei, que é isso? Ele falou assim para mim, não fique assustada. Deus mandou eu te entregar. Guarda na sua guarda-roupa. Guarda lá, filho. Pastor Márcio, né? É muito simples. É seu, Deus mandou eu te entregar. Eu falei, pastor, a gente estava no alto do Diante do Trono, eu viajando direto. Ele falou, não, filho, eu não quero que você faça nada. Eu só estou falando o que Deus mandou eu fazer. Que é o lugar. Mas eu sabia que era o lugar. Eu sei que eu saí daquela sala. Agora eu parei de dirigir. Dirigindo, eu chorava tanto. Falava, Deus, não acredito que o Senhor está fazendo isso comigo. Olha a minha vida, Deus. O que eu vou fazer com essa chave? Como é que eu fico com essa chave na gaveta? Fui para cá chorando. Como que eu vou falar pro meu marido isso? Que doideira. Tava passando uma perseguição assim. Nossa, foi difícil. Só o sangue de Jesus. Já estava, já. Eu vivi. Ele estava lá. E aí eu cheguei em casa, né? Está estranho? Eu falei, não. Chorando, né? Buscando a Deus. Falei nada. E à noite eu tinha uma banheira no meu quarto, quando eu morava no apartamento. Eu deitava ali que eu buscava Deus. Foi ali que eu derramava minhas lágrimas, minha dor. Eu falo que eu sei que quer chorar lágrimas de sangue no tempo da perseguição. Era dentro da banheira na madrugada que eu me repunha para no outro dia estar bem. Ficava bem mesmo, porque eu servia a igreja. Eu estava no meio de todo mundo que me perseguia, que eu sabia, que era contra mim, que queria que eu sumisse.
Mas Deus me sustentava ali. E eu falei com Deus, Deus, me explica que chave é essa? Para que essa chave? Tá, que é o lugar eu sei. Mas Deus, ao tempo e tal, silêncio. Eu lembro que eu falei assim, se o senhor não quer falar comigo, eu vou dormir. Eu fui dormir. Outro dia fomos tomar um café, o Marcos falou assim, eu tive um sonho estranho. A gente estava num lugar e descreveu a estância. E a gente estava morando lá. Não, eu nem sabia de nada. E a gente estava morando lá. Mas a gente tinha, não era só o Lucas e a Ana Beatriz. Tinha mais 2 filhos. E os 2 eram bem brancos. Eu falava assim, você tá doido? Que meu marido é negão. Aí, eu só sei que, contando a história. Aí ele contou tudo, eu, meu Deus. Aí eu falei, então peraí que eu vou te mostrar uma coisa. Eu fui lá, peguei a chave. Aí ele olhou pra mim assim, vamos lá conhecer? 2 meses depois eu estava morando dentro da estância. Nossa. Eita. Com os 2 branquelos, o Lucas, que é a Sara e o Juninho, que Deus nos deu. E aí tudo começou, né, dentro dessa visão de Deus. Porém, o processo é muito difícil. O processo não é fácil. Satanás, quando ele vê que ele perdeu num processo, ele cria outro. Na verdade, ele tem vários planejados. Então, ele sabe que você é um escolhido de Deus, que o Charlão é um escolhido de Deus. O que ele faz? Ele fala assim, peraí, ele é escolhido, né? Então, ele vai ser o quê? Uma perseguição para nós, no inferno. Então, vamos criar uma estratégia contra ele, para ele cair, para ele não perseverar. E aí, ele escreve, eu falo que ele escreve, meu jeito de explicar. E, tanto é porque eu já tive um arrebatamento, vendo esse outro lado também. E aí, ele vai perseguir até... Ou você amadurece... E passa, vence. Convicção... Ou você cai. Você cai. Vai para depressão, como muitos, porque Deus não foi fiel, porque Deus falou e não cumpriu. E às vezes o pessoal fala nisso, mas também além de o cair, né, aquela coisa toda, um pecado, aquela coisa toda, às vezes não é, porque às vezes é uma acomodação. Não. E a pessoa fala assim, já sofri, fui perseguido, agora eu vou sentar no último banco, vou só servir a Jesus. E ficar quietinho, não quero problema para mim. Muita gente, ela mesma desiste. E tem muita gente com depressão, muitos que assim, que Deus não foi fiel. Se eu não tivesse essa convicção em Deus e buscasse muito a Deus, eu tive uma raiz muito forte desde os meus pais e depois com as minhas tias que me mostraram o lado espiritual, porque o problema é que muitos não conhecem o lado espiritual. Sim. Leva tudo pro pessoal. Eu não teria suportado. Eu te falo, eu não teria suportado. A carga seria pesada demais. Não. Hoje eu seria uma pessoa prostrada na cama. Confesso para você que talvez acho que eu seria aquele crente desviado em casa, decepcionado de todas as formas. Talvez eu só orava, falava com Jesus, mas assim, a decepção foi muito forte que eu vivi. Foi muito forte. Hoje eu olho para trás. Eu falo muito com o pessoal que trabalha com a gente aqui na igreja, que começando o ministério muitas vezes, né? Pastores novos chegando aí, seminaristas da juventude, e às vezes a gente vai sair para conversar, almoçar, trocar uma ideia. Pastor, tá muito pesado, tá difícil. Eu falei, gente, se tá pesado... Nunca foi fácil, né? Mas se tá pesado, aqui também tá errado. Porque assim, não é que vai ser leve, né, nesse sentido, porque tem processos nossos que são difíceis de lidar. Mas às vezes a gente tá carregando uns fardos meio pesados também. A palavra vai dizer que o fardo é leve. Então, Deus, tá pesado demais, da minha parte, tem alguma coisa errada que eu tô fazendo? Exatamente. Agora, não é por isso que vai ser leve, é o processo. É o processo. Às vezes, por lado, a nossa carne, a nossa força, o nosso ímpeto, a vontade de resolver, porque isso acontece muito com a juventude. Exatamente. A gente vive uma geração que eu falo que é a geração do miojo, né? Tudo tá pronto em 3 minutos. Então, ele veio aqui, viu aqui o pastor Charles já pregou aqui na igreja, viu o pastor Zenete. Então agora, cara, eu quero ser igual o pastor Charles, quero ser igual o pastor Zenete. Senhor, assim, mas ele não tá pensando no processo de anos pelos quais chegou e as partes boas, as partes difíceis, né? Que foram construindo e amadurecendo a gente para chegar até tem que amadurecer. Claro. E hoje eu olho a Estância Paraíso, eu olho o Restaurando Vidas, eu trabalho com obras sociais, a gente atende mais de 500 pessoas por mês num bairro muito pobre. Tem o abrigo, tem o Anjo, apoia mulheres com gravidez indesejada, toda a intercessão, tem o escola de intercessão.
Então não foi, eu fui preparada, aos poucos eu fui preparada, fui desconstruída para depender de Deus, porque a gente pensa que é só aleluia, glória a Deus. Não é, você tem que ser desconstruída. Sim. Porque, e outra, dentro do chamado que Deus tem para mim, eu tenho que ter muita vida no altar, para chegar e ministrar da forma que eu ministrei aqui. Sim. Sabe, mexer mesmo lá no profundo. Né? Você precisa, você aceitou Jesus, você precisa ter um encontro com Jesus. Você aceitou ele, mas você não encontrou com ele ainda. Alguém falou, olha, aceita Jesus, amém. Mas aonde você viu Jesus? Né? Porque ver Jesus, eu não vou ver Jesus como carne. Ver Jesus dentro da palavra, Sim. buscando, tendo vida, tendo intimidade com ele. Então é um processo que a gente vive, né? Vida com Deus é um processo. Vida com Deus é escolha. Permanecer em Cristo é escolha. Eu escolho ser membro de igreja ou escolho servir ao Senhor Espírito em verdade. Eu entendo que também tem pessoas que têm chamados específicos. Sim. Isso é fato. Tem pessoas que têm chamado, cada um tem o seu chamado. Eu louvo a Deus pelo meu chamado. É árduo? É árduo. E hoje eu lido com a vida dos outros. Né? Preparar pessoas para ajudar a lidar com a vida de outras pessoas. Então não é fácil. E a perseguição não vai parar. Não vai parar. Isso não vai parar. O que eu faço muito em momentos difíceis, a gente vai passando às vezes no ministério, com fogo amigo, como a gente fala, às vezes também não é fácil e tal, toda vez que eu vou orar, Deus fala para mim assim, olha, às vezes no ministério, e isso aconteceu quando eu cheguei, 2 semanas depois eu cheguei na igreja aqui, eu era bancário antes, na verdade, eu trabalhava com marketing no HSBC. E aí eu tava já desanimado, triste, falei, gente, Deus, esse negócio tá meio diferente, eu tinha uma expectativa, eu achava que era diferente, né, com relação às pessoas que estavam comigo, e aí eu tava orando e Deus falou assim, Lucas, no ministério, você não pode olhar pro lado. Se os outros estão fazendo, isso aí é problema meu, não é teu. No ministério você não pode olhar pro passado, você vai lembrar de onde eu te tirei, mas não vai ficar vivendo o passado. Mas você não pode olhar nem pra frente. Mas nem pra frente, não, porque eu passo eu que vou dar. No ministério você olha pra cima. Uau. E toca o barco. Então, volta e meia, eu tô lá Segue meio. sua vida, né? Eu tô meio inquieto, não gostei de alguma coisa, você tá incomodado, você quer resolver com as próprias mãos. Eu paro, vou orar. E Deus me falou, ele relembrou essa palavra diversas vezes. Olha pro alto, filho. Olha pro alto. Eu vou fazer. Tá tudo certo. Descansa. Vou resolver. Mas o processo, a vivência ali. Não é fácil. Assim, eu vou dizer algo assim. Não é para todos. Porque você tem que ter muita renúncia, mas muita. Renunciar a casa, renunciar à família, renunciar muitas coisas. Quando eu falo renunciar à família, não é deixar a família. Mas muitas vezes, quando eu, criança pequena, saí, sabe, situações delicadas, e você tem que assim, não, eu fiz uma aliança com Deus, custe o que custar. Eu preciso cumprir. Você sair chorando. Né? Sim. Sair chorando, mas Deus, eu sei que o Senhor vai cuidar, eu sei que o Senhor está no controle. Eu fiz uma aliança, eu não fui obrigada a fazer. Eu escolhi fazer uma aliança com Deus. Então eu tenho que ir até o fim. Claro. E eu escolho ir até o fim, eu não vou parar no meio do caminho. Porque a gente fala, às vezes, posso falar de aposentadoria, pode ser no papel, mas aposentar mesmo não aposenta. Jamais. O tempo passa rápido. Ixi. Passa rápido, a vida passa rápido, né? Então a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. Então a gente tem que fazer o que é necessário. A gente não precisa inventar a obra de Deus. A gente não precisa querer ajudar Deus. A gente só precisa entregar a vida para Ele e depender dele. Deixa Ele fazer o resto. Direção. Amém. Então hoje eu olho para mim, eu olho para trás, eu falo, meu Deus, não imaginava. Tudo como que... sempre, né? Glória já viajei para quantos países, né? Quantos, né? Seminários de intercessão, escola de intercessão, a estância, a própria Igreja Batista da Lagoinha, a família Valadão que Deus me deu. Amém. Que a gente é uma família, enfim. Glória a Deus. Tudo isso. Olha, o papo tá tão bom, né, Chama? Podia horas aí, mas é que a gente vai complicar os horários aqui já. Ele já levantou a meia hora umas 3 já faz umas 3. Eu tô só de olho, eu tô fingindo que não tô vendo, né? Porque o papo tá bom, eu tô deixando aqui já também, só que né? toda vez que eu fiz assim, ele não tava ali. Não tava ali. Quando eu olhava, ele não tava, né? Mas, pastor Janete, você pode deixar uma mensagem final aí para o pessoal que está nos ouvindo, né? Jovens de idade, espírito, todas as idades aí também. Amém, amém. A mensagem é uma só. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Amém. O ide é para todos. E o convite também é para todos. Aquele que tem um fardo pesado, que tem uma vida difícil, que parece impossível.
Sabe, só existe um alívio chamado Jesus. Amém. É o remédio para Só Ele é todos os suficiente. tipos de doença. Então, eu quero deixar aqui. Vem para Jesus. Se alinhe com Ele. Essa é a minha história. Faça uma história. Deixa um legado. Amém. Deixa uma história para alguém contar que nunca vai acabar. Assim como a história de Jesus. Nunca vai acabar. E hoje eu posso dizer, Jesus é o melhor. Jesus é um amigo melhor. Ele Amém. faz todas as coisas. O que eu não posso fazer, nenhum de nós podemos fazer por você. O nosso Deus poderoso, Ele tem tudo. Mas o convite é para todos. Amém. Mas a escolha é sua. Escolha Jesus e vamos vencer com Ele. Amém. Glória a Deus. Charlão, deixa uma mensagem aí também para gente encerrar aqui o programa. Queria deixar uma mensagem sobre esse momento que a gente teve aqui. Fantástico, né? E talvez você assistiu todo aí o nosso One Podcast, né? Aham. Você falou assim, mas esse moço falou nada. Tem hora que o Senhor nos chama para ouvir, para parar, para ver Jesus brilhar na vida do outro Amém. e que Ele inspirar o nosso coração. Nossa, eu saio daqui inspiradíssimo hoje. Então que Jesus te leve para esse lugar de silêncio, para esse lugar de escuta, para esse lugar de ver Deus agindo na vida do outro e falar, Deus agiu ali, Amém. Ele pode agir na minha vida. Amém. Amém. E vamos juntos. Aumentar Glória a a Deus. fé, né? Amém. E a glória de Deus muito forte aqui, viu? Amém. Amém. Glória a Deus. Muito forte, muito Fantástico. forte. Que essa glória acompanhe cada pessoa. Amém. Onde estiver, quando você estiver assistindo. Saiba disso. Tem uma glória de Deus que vai entrar na sua casa, Amém. no seu trabalho e vai te Onde você edificar. estiver, em nome Amém. de Jesus. Volte Amém. para Jesus. Ele te ama. Amém. Tá com saudade de você. Amém. Gente, obrigado você que está nos assistindo aqui também. E a gente se vê no próximo